Olá, eu me chamo Bárbara Vasques, sou estudante da turma 32 da disciplina de Controle de Qualidade Biológico, ministrada pela docente Flávia Marinho, na Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu irei apresentar o artigo intitulado como Qualidade Microbiológica de Produtos Farmacêuticos Não Estéreis, publicados no Jornal Farmacêutico Saudita em 2015. A apresentação foi dividida em introdução, objetivo, material e métodos, resultados e discussão, conclusão e referencial teórico. Os produtos farmacêuticos podem ser divididos em dois grupos, estéreis e não estéreis. O conceito de esterilidade, segundo a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, consiste na ausência de micro-organismo, ou seja, produtos estéreis possuem total ausência de formas viáveis capazes de reprodução. Um exemplo são os medicamentos injetáveis. Já os produtos não estéreis são aqueles nos quais se admite conceitualmente a presença de carga microbiana, embora limitada, tendo em vista as características de sua utilização, como, por exemplo, produtos cosméticos. Para se garantir a qualidade de um produto farmacêutico, deve haver um controle rigoroso de todas as etapas, incluindo matérias-primas, processo de fabricação e avaliação do produto acabado. Dentre essas etapas está a avaliação da qualidade microbiológica dos medicamentos. Esses medicamentos devem ser adequados ao uso a que se destinam, cumprir os requisitos da autorização de introdução no mercado e também reduzir o risco ao usuário final e fabricante. Sendo assim, aspectos microbiológicos relacionados a produtos farmacêuticos é uma grande preocupação para a indústria farmacêutica, se levado em conta a expectativa regulatória quanto ao controle da contaminação de produtos sujeitos à vigilância sanitária, que tem a finalidade de garantir sua qualidade, segurança e eficácia. Nesse contexto está a importância das diretrizes e princípios das boas práticas de fabricação, que foram introduzidos para garantir produtos farmacêuticos de alta qualidade e salvaguardar a vida e saúde dos pacientes. As farmacopeias, cujo objetivo consiste em garantir que o medicamento seja terapeuticamente eficaz e seguro para o paciente, são ferramentas úteis na avaliação da qualidade, e elas estabelecem as especificações microbiológicas, os critérios e os métodos de exame microbiológico de produtos não estéreis. Medicamentos não estéreis devem satisfazer aos critérios de pureza microbiológica apropriados, que estão inclusos nas monografias farmacopeicas, além de demonstrar a eliminação de qualquer propriedade antimicrobiana antes da verificação da existência de contaminação microbiana nos produtos. Os testes que são realizados em matérias-primas e produtos acabados, conforme mencionado no artigo, envolvem o teste de contagem total de bactérias aeróbicas e o teste de contagem total de bolores e leveduras, além de testes específicos para micro-organismos como Staphylococcus aureus e Escherichia coli. A contaminação microbiana pode trazer inúmeros danos, implicando, então, na redução ou eliminação do efeito terapêutico dos medicamentos, infecções induzidas por medicamentos, pode alterar as propriedades químicas e físicas e organolépticas dos medicamentos, ou então o conteúdo dos princípios ativos também. E se houver presença de toxinas, pode acabar causando sintomas ruins, como a diarreia, a gastroenterite aguda ou dor abdominal. Então, justifica-se nesse sentido a ênfase que é atribuída ao controle de qualidade microbiológico de produtos farmacêuticos, uma vez que um produto livre de micro-organismos danosos à saúde humana constitui uma exigência crescente por parte dos consumidores e órgãos responsáveis pela vigilância sanitária do país. Sendo assim, este estudo visa analisar os resultados obtidos em testes de pureza microbiológica de medicamentos não estéreis em diferentes indústrias farmacêuticas sediadas na província da Polônia, apresentando as inconsistências obtidas nos grupos de medicamentos estudados. Para cumprir com os objetivos, foi realizado um estudo transversal que compreendeu os resultados do teste de pureza microbiológica realizados antes da comercialização dos produtos,
em um total de 1.285 amostras de medicamentos não estéreis de diferentes fábricas. A Farmacopeia Brasileira, sexta edição, no volume 1, menciona que, para os ensaios microbiológicos em produtos não estéreis, os limites microbianos devem ser adequados às várias categorias de produtos que reflitam o tipo de contaminação mais provável introduzida durante a fabricação, bem como a via de administração, o consumidor final, o uso de agentes imunossupressores, corticosteroides e entre outros fatores. O artigo, no entanto, se referiu aos métodos e meios descritos pela Farmacopeia Europeia de 2010, conforme ilustra aqui na tabela de critérios de aceitação para a qualidade microbiológica de formas farmacêuticas não estéreis. Os limites microbianos variam conforme as categorias de produtos utilizadas são de diferentes vias de administração. Foram realizados a contagem total de micróbios aeróbicos, representado pela sigla TAMC, a contagem total de bolores e leveduras, representado por TYMC, a presença e contagem de bactérias gram-negativas tolerantes à bile, a presença de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Candida albicans em 1 grama por ml de produto e Salmonella em 10 gramas por ml. A contagem de bactérias mesófilas aeróbicas viáveis foi realizada semeando 1 ml de diluições decimais no H-caseína soja. As placas foram então incubadas a 30 graus Celsius por 5 dias. Já a contagem de bolores e leveduras foi realizada plaqueando 1 ml das diluições decimais no H-saburrat dextrose. Essas placas foram incubadas a 25 graus por 5 a 7 dias. Para o exame qualitativo, 10 ml da amostra preparada foram adicionados a 100 ml de caldo de digestão de soja e caseína. O procedimento adicional dependia da ausência ou ocorrência limitada de um micro-organismo específico que poderia ser detectado. E aí, posteriormente, foi realizada a identificação por meio de um sistema automático. O grupo de medicamentos não aquosos administrados via oral foi o dominante nas análises, e ele representava 55,5% das amostras, enquanto que os medicamentos fitoterápicos formulados com substâncias vegetais tratadas com água fervente antes do uso foi de apenas 3,1% das amostras. As bactérias aeróbicas, que foram contaminantes dos fármacos estudados, pertenciam aos seguintes gêneros: Bacillus, Micrococcus, Enterococcus. Já os bolores identificados: Aspergillus, Rhizopus, Alternaria, Mucor. Neste estudo, foi apresentado, então, os resultados do controle da pureza microbiológica de medicamentos na fase anterior ao lançamento. E uma análise dos resultados do teste mostrou que a porcentagem de amostras não conformes foi bem baixa. Foi de 24 amostras, ou então um total de 1,87%. A causa mais comum de não conformidade foram os níveis excessivos da contagem fúngica máxima aceitável, seguida da presença de patógenos proibidos pela Farmacopeia Europeia de 2010. A análise detalhada dos resultados obtidos, o tipo de não conformidade e a sua prevalência foram apresentados aqui na tabela 2. Os medicamentos do estudo não estavam em conformidade com os critérios da Farmacopeia Europeia devido à contagem microbiana excessiva e à presença de patógenos proibidos pela Farmacopeia Europeia. O grupo de medicamentos que mais frequentemente não cumpriam com os requisitos da Farmacopeia Europeia foram os medicamentos contendo matérias-primas de origem natural. Foram observadas 7 amostras contaminadas no grupo de preparações não aquosas para uso oral. Basta se comparar com o critério de aceitação, que é possível de se observar que 3 amostras excederam o limite de micro-organismos aeróbios, enquanto 4 amostras excederam o limite para fungos.
No caso dos medicamentos orais contendo água, apenas um contaminante foi observado, conforme podemos ver ali na tabela, N igual a 1. O produto resultou num log de 10 à quarta potência, enquanto que o critério de aceitação pela farmacopeia europeia consistia num log de 10 elevado à segunda potência, demonstrando então a não conformidade do produto. Nessas 4 amostras de formas farmacêuticas orais contendo matérias-primas de origem natural, para as quais o pré-tratamento antimicrobiano não é viável, o limite de micro-organismos aeróbios foi excedido, como pode-se observar, o log de 10 elevado à quinta potência, enquanto que nessas 7 amostras o limite de bolores também foi excedido. Além disso, 3 amostras excederam o limite da família de bactérias Enterobacteriaceae e foi detectada a presença de Escherichia coli em 2 amostras. E vale ressaltar que em 2 amostras testadas deste mesmo grupo, simultaneamente, demonstraram mais de uma não conformidade. Esse resultado pode ser justificado pelo fato de que as fontes de contaminantes podem estar na água ou no solo. Fezes de ruminantes, por exemplo, também podem ser fonte de contaminação com a bactéria Escherichia coli. Plantas crus ou material fecal também podem ser uma fonte de contaminante para bactérias do gênero Enterococcus. 3 amostras em medicamentos à base de plantas, aos quais é adicionada a água a ferver antes da utilização, também não cumpriram com os requisitos da farmacopeia europeia, sendo 2 com bactérias aeróbias e 1 com bolores. Os resultados do estudo levaram a concluir que as amostras dos medicamentos estudados não atenderam aos critérios contidos na farmacopeia europeia, ultrapassaram os limites máximos permitidos de contagem microbiológica e continham micro-organismos cuja presença é proibida. Esses resultados ressaltam a conscientização da necessidade do controle microbiológico e das boas práticas de fabricação, podendo impactar na melhoria da segurança e qualidade dos medicamentos. Essas foram as referências utilizadas para a preparação do trabalho. Obrigada!